Amém? Amém. Glória a Deus. Antes vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo haja em nosso meio, abrindo o nosso entendimento para a gente entender a palavra de Deus. Pai, que a Tua vontade seja feita aqui neste lugar, Senhor. Senhor, aqui estão os seus santos, aquele que o Senhor chamou, que o Senhor transformou, o Senhor mudou a mente, tirou da direção errada de onde nós andávamos e nos deu uma direção certa. Senhor, estamos aqui, que o Senhor possa derramar graça no nosso meio, que Teu Espírito esteja no meio de nós, para nos dar o entendimento, Senhor, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No início, criou Deus o céu e a terra. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que ter a sabedoria, o conhecimento de que as coisas que nós hoje vemos aqui nesta terra, que se deparamos, não foi feita por homem. Não foi o homem que criou tudo que nossos olhos contemplam. Há um Criador, há um ser que criou tudo que você contempla com seus olhos, pelas mãos dele, pela ação da sua palavra. Há um Criador que disse: haja luz, e houve luz. Há um Criador que disse: seja separada a água da terra, e assim foi. E fez o dia, a noite, pela ação da sua palavra. Nós devemos, irmãos, ser maduros e não ser levados como muitos são levados aí. O homem veio do macaco. Não houve uma explosão aí no universo e ali formou, através daquela explosão, formou a terra. Nós viemos de micro-organismos. Nós devemos, irmãos, conhecer a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, o nosso entendimento se abre. A nossa mente é expandida e nós contemplamos a verdade. E todo aquele que conhece a verdade sabe, tem o entendimento de que tudo que você contempla com seus olhos foi Deus que criou. Foi Deus que disse: haja, e houve, pela ação da sua palavra. E este Deus, que é maravilhoso, que é em majestade, este Deus, irmãos, nós não conhecemos outro. Não existe outro. Não existe Deus que pode se comparar a Ele. Não existe nenhum que seja semelhante a Ele. Não existe. Este Deus é único, irmãos. Único. E só existe Ele. A palavra de Deus diz que no início criou Deus. Nós podemos entender que no início de tudo, onde nada existia, Deus já existia. Não sabemos como, não entendemos como, pois a nossa mente é pequena demais para entender as coisas de Deus. Mas pela palavra dele nós sabemos que ele já existia antes mesmo de existir este planeta. Antes mesmo de existir um micro-organismo, antes mesmo de existir as estrelas, a lua, o sol, Deus já existia. E hoje aqui, irmãos, nós vamos entender isso, pois hoje nós começamos a estudar os atributos de Deus. E um atributo de Deus é a solidão de Deus. Mas a solidão, quando você fala solidão, nós temos a imaginação de imaginar que Deus estava sozinho, estava triste ali, abatido no canto dele. A solidão de Deus não é comparada com a nossa. Nós, como estamos sozinhos, sem um companheiro, sem uma companheira, sem um amigo, nós nos sentimos só e aquilo nos aflige. Mas Deus não, irmãos.
A solidão de Deus quer dizer que Deus existia antes de tudo existir. Ele já existia, ele já se sustentava antes de tudo. Ele, na sua majestade, já comandava tudo, antes mesmo de ele falar, haja. Ele, na sua solidão, ele se contemplava a si mesmo, ele se sustentava a si mesmo, e ele não precisava de nada para existir. Nada poderia agradar a Deus, pois ele auto se agradava. Ele auto se sustentava e ele não necessita de nada para existir, pois ele é único na sua majestade, na sua grandeza. Ele não precisa de nós, irmãos. Nós devemos quebrar esse entendimento que o mundo lança aí, de que Deus necessita de nós. Deus precisa de nós. Deus está carente, querendo a nossa adoração. Nós devemos quebrar isso, irmão, tirar isso da nossa mente, pois esse pensamento lhe traz a entender que você é algo importante para Deus, que Deus não pode ficar sem você. Mas o Deus da Bíblia é diferente, irmãos. Ele não necessita da nossa adoração. Ele não precisa de nós para nada, porque Ele se sustenta. Ele mesmo se nutre. Ele mesmo é cheio de glória, de poder, de honra, de santidade. Aleluia, Jesus. A sua vida justa ao Senhor não vai engrandecer a Deus em glória. O seu pecado não vai atingir Deus, porque nada disso serve para Ele. Nós devemos entender, irmãos, que é nós que precisamos dEle. Não é Ele que precisa de nós. Quando nós temos esse entendimento que somos necessitados, carentes de Deus, nós nos prostramos diante dele. Nós não olhamos para Deus com arrogância de pensar ser algo. Não, nós nos humilhamos diante dele, sabendo que sem ele nós não somos nada. Sem a ação da sua palavra, nós não existíamos. Como eu posso olhar para Deus com um olhar exaltado? Não posso. Eu tenho que me humilhar diante deste Deus e reconhecer a sua grandeza. Quando esse entendimento vem sobre mim, pois o homem caído não tem como entender isso. Isso só é entendido pela vontade de Deus. Se você está aqui hoje, sentado, ouvindo a palavra de Deus, porque Ele quis, é vontade dEle. Mas Ele não precisa de você. Mas Ele amou você e quis você para Ele. Então, irmãos, como nós começamos a entender quem é Deus, nós começamos a se prostrar diante dele. Nós viemos à sua igreja com o espírito contrito e quebrantado para louvar o grande Deus. Nós não vamos vir à igreja para trazer qualquer sacrifício. Não, eu sei quem é Deus. Eu sei que Ele é majestoso, eu sei que Ele é grande, eu sei que Ele é santo. Então eu tenho que procurar algo que de alguma forma engrandeça o nome dEle. Algo de alguma forma eu possa trazer uma certa alegria a Deus, ao fato de eu louvá-lo, ao fato de eu pregar a sua palavra.
Eu tenho que ter esse conhecimento, irmãos, de que eu não estou diante de qualquer coisa. Eu não estou diante de uma imagem de madeira, onde a qual todos nós nos prostrávamos antes. Eu não estou diante de uma imagem de gesso, ou de ferro, ou de barro, onde nós prestávamos cultos a essas imagens. Hoje não. Pela graça de Deus, Ele nos deu o entendimento que estávamos errados, e Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e nesta luz agora compreendemos, temos o conhecimento de quem é este Deus, e não mais nos prostramos diante de imagens, não mais prestamos os cultos a imagens que não pode fazer nada por nós. Agora, com esse conhecimento, nós viemos diante dele, contrito e quebrantado, para adorar este Deus. Em Êxodos capítulo 15, versículo 10, aqui diz: Tu soprastes com o teu vento, e o mar os cobriu. Eles afundaram como chumbo nas poderosas águas. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, temeroso em louvores, fazendo maravilhas? Tu estendeste a tua mão direita, e a terra os engoliu. Na tua misericórdia conduziste o povo que resgatastes, com a tua força os guiaste até a santa habitação. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Quem é como tu? Será que existe outro Deus que se compara a este Deus da Bíblia? Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Nós sabemos, irmãos, que essa variedade de deuses que existe aí sobre a terra são formados pela vontade do homem. O homem, por sua necessidade, afastado de Deus, formou estes deuses, para supostamente achar que estes deuses fazem alguma coisa. Nós entendemos que o único Deus que fez o céu e a terra, Ele é o verdadeiro Deus. E sabendo disso, nós nos prostramos diante dele. Quem é como tu, glorioso em santidade? Quem, irmãos? Você pode falar algum nome de algum Deus que é glorioso em santidade, temoroso em louvores, fazendo maravilhas? Aqui retrata quando o povo de Israel saiu do Egito e se deparou diante ao Mar Vermelho, e o povo se viu sem saída, e os egípcios vindo para matar aquele povo, e Deus ordena a Moisés a tocar o cajado nas águas, e ali as águas se abrem, e o seu povo passa no meio do mar com os pés secos, pisando em areia seca. Imagine, irmãos, o mar está ali repleto de água, tudo está molhado, encharcado, mas Deus fez secar a terra para que o seu povo passasse e tivesse o livramento. Então aqui diz: tu sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. E nós sabemos, quando o povo de Israel passa, os egípcios vêm atrás, e ali Deus ordena as águas cobrir aquele povo, e eles afundaram como chumbo nas poderosas águas. E Moisés diz: quem é como tu? Existe outro Deus semelhante a esse? Existe outro Deus que pode ser comparado a esse? Então, tendo o conhecimento de quem é Deus, nós sabemos que Ele só, não existe outro.
sabendo que só existe Ele, nesta solidão que não é comparada à nossa, nós entendemos que Deus está em solidão no que Ele é. No que Ele é. Ele tem solidão. Só existe Ele como Ele é, na forma dele. Então Ele é solitário no seu ser, porque não existe nenhum que se pode comparar a Ele, para igualar. Não, só Ele, irmãos, só Ele. E como nós sabemos, Ele existe em três. Um Deus que se divide em três, que nós não entendemos como é isso: o Espírito, o Filho e o Pai. Mas mesmo assim, Ele é solitário na sua grandeza, na sua majestade. Em Isaías 40, versículo 21, não tendes vós conhecido, não tendes vós ouvido, não vos tem sido contado desde o início, não tendes vós compreendido desde a fundação da terra? Ele é o que assenta sobre o círculo da terra, e os habitantes são como locustas, que distende os céus como uma cortina e o estende como uma tenda para habitar, que reduz os príncipes a nada. Ele toma o juiz da terra como servão. Olha o que Isaías fala, irmãos. Ele é o que assenta sobre o círculo da terra, e os habitantes da terra são comparados como locustas. Locustas é gafanhoto, que distende os céus como uma cortina e os estende como uma tenda para habitar nele, e que reduz os príncipes a nada. Ele toma os juízes da terra como sem valor. Quem pode se comparar a Deus, irmãos? Quem pode chegar perto deste Deus? É este Deus que você serve, irmãos. E tendo esse entendimento da gloriosa grandeza de Deus, você não pode se apresentar de qualquer jeito, irmãos. Você tem que andar em santidade, a qual foi revelada a cada um de nós. Eu não posso aqui estar andando da minha forma antiga, sendo vã no que eu faço. Eu não posso mais, porque este Deus que estende os céus com uma tenda para habitar, este Deus que retrai esses céus como cortina, Ele é glorioso, que reduz os príncipes da terra como nada. Como eu, que tive a graça do Senhor revelada em minha vida, eu posso me achegar diante desse Deus de qualquer maneira? Como, irmãos? Como eu posso fazer isso? Só se o entendimento do Senhor não foi revelado a mim. Se o Espírito Santo de Deus não habita em minha vida, aí sim eu posso tratar este Deus de qualquer maneira, porque eu não conheço. E é isso que está acontecendo na igreja de hoje, irmãos. As pessoas não conhecem Deus, não sabem quem você vai trazer o louvor, não sabem quem escreveu esta
estas palavras, não tem esse entendimento. E não tendo esse entendimento, eu ofereço qualquer coisa. Eu vou com meu coração, com ódio do meu irmão, oferecer um sacrifício a Deus. Porque eu não conheço quem é Deus. Eu não conheço, porque se eu não perdoar o meu irmão, Deus também não vai me perdoar. Eu não conheço. Eu não sei que este Deus é santo, que eu preciso estar em santidade para se achegar diante dele. Eu não conheço este Deus. Então, eu só posso oferecer coisas ruins. Quando Caim se achegou diante de Deus com o coração podre, com a intenção maligna de oferecer um sacrifício a Deus, e Deus ali rejeitou aquele sacrifício. Quando Abel tirou da primícia dos seus cordeiros e com seu coração quebrantado e contrito, se achegou diante de Deus, e Deus aceitou aquele sacrifício. Não foi a oferta, irmãos, foi o coração. Foi o coração. Quando Deus não aceita o sacrifício de Caim, Caim se ira e sua face cai. E Deus pergunta: por que a sua face caiu? Se tu tivesses feito o que é bom, não me agradaria? Por quê? Olha, o pecado te ronda, cabe a ti segurar, cabe a ti controlar. E nós sabemos o que foi que ele escolheu, porque a maldade já estava em seu coração. Então, como eu posso te achegar a este Deus de qualquer maneira? Não posso. Isaías 40, versículo 14 ao 18. Com quem tomou ele conselho? E quem o instruiu e o ensinou na verdade de juízo? E o ensinou conhecimento? E mostrou a ele o caminho de entendimento? Eis que as nações são como uma gota de um balde, e são consideradas como pó fino da balança. Eis que ele ergue as ilhas como uma coisa muito pequena. O Líbano não é suficiente para queimar, nem os animais daquele lugar suficiente para uma oferta queimada. Veja, irmãos, Isaías diz que Deus é grande, é grandioso. Isaías retrata aqui, quem tomou ele conselho, quem deu conselho a Deus, e quem o instruiu e o ensinou na verdade de juízo. Quem instruiu Deus? Quem ensinou a Deus na verdade do juízo? E o ensinou no conhecimento e mostrou a ele o caminho de entendimento. Quem foi? Quem será que ensinou a Deus o caminho do entendimento? Quem instruiu Deus? Irmãos, ninguém, irmãos, ninguém. Deus é autossustentável, irmãos. Antes de tudo existir, ele já existia. Ele já existia, irmãos. Antes mesmo, irmãos, de os céus dos céus existir, antes mesmo dos anjos, antes mesmo da terra, Deus já existia. E ele já operava maravilhas. No início, no princípio, Deus. Houve tempo, se é que se pode chamar de tempo, em que Deus, na sua unidade, da sua natureza, habitou só.
embora subsistendo igualmente em 3 pessoas divinas. No princípio, Deus não existia no céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existia a terra para ocupar a sua atenção. Não existiam os anjos para lhe entoarem louvores. Não existia o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia nada, nem ninguém, senão Deus. E isso não durante um dia, um ano ou uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade passada, Deus estava só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, não necessitando de nada. Se um universo, anjos ou seres humanos lhe forem necessário, de algum modo, teria sido chamado à existência desde toda a eternidade. Ao ser criado, nada acrescentou a Deus. Essencialmente, Ele não muda. Portanto, no essencial, a sua glória não pode ser aumentada nem diminuída, irmãos. Este é o Deus que você serve, irmãos. Nós temos campanhas de oração, nós estamos reunidos aqui louvando a Deus, mas isso que a gente faz não serve de nada para Deus. Isso não vai aumentar a sua glória nem diminuir, irmãos. Ele continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não muda. Deus não muda. Cristo morreu na cruz, sim. Cristo entregou a sua vida na cruz, mas isso tudo não moveu a glória de Deus. Continua a mesma, não aumentou nem diminuiu. Está estável, a mesma. Cristo só manifestou a glória de Deus a nós. Por isso Cristo deu a vida dele, para manifestar a glória de Deus à nossa vida pecaminosa. Este é o Deus que você serve. É necessário você conhecer quem é Deus, para que você possa se adequar a Ele, não Ele se adequar a nós, porque Ele não precisa de nós. Ele é autossuficiente, irmãos. Por quê e para que Deus nos criou? Essa pergunta deve estar em sua mente. Por quê? E para que Deus nos criou? Se Ele não precisa de nós, se Ele não necessita do nosso louvor, se Ele não necessita que nós venhamos andar em santidade, por que Ele me criou? Por que Ele te criou? Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nós fez aceitável a si mesmo. Aqui você começa a ter uma ideia. Por que Deus nos fez? Por que Deus nos predestinou a ser filhos dele? Por quê, irmãos? Pelo beneplácito da sua vontade. A vontade de Deus nos fez ser filhos dele, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez aceitável a si mesmo.
em quem temos a redenção pelo sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco, em toda a sabedoria e prudência, tanto feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos Ele congregará em Cristo todas as coisas, tanto as coisas que estão nos céus como as coisas que estão na terra, mesmo nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Se nós estamos aqui, irmãos, porque a vontade de Deus, e a vontade de Deus é soberana, irmãos, o beneplácito da sua vontade, o querer dele, a vontade dele opera acima de qualquer coisa. Se você está aqui, porque Deus quis, porque Deus tem algo com você, porque Deus lhe quer, porque Deus te escolheu, foi a vontade dele. E quem somos nós para resistir à vontade do Senhor? Com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vos confiastes, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também sido crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança até a redenção da promessa, adquirida para o louvor da sua glória. Irmãos, nós temos que cada dia, irmãos, ter o conhecimento, saber quem é Deus, irmãos, para a gente não estar cometendo erros, para a gente não estar pecando diante deste Deus. Aqui Efésios relata, aqui resumindo tudo, que nós fomos chamados pela vontade de Deus, para que esta vontade o glorifique. E ele diz que nos chamou, nos lavou com o sangue de Cristo e nos deu o Espírito Santo, que é a garantia da nossa vida eterna, irmãos. A garantia, o selo que nos garante ser herdeiros de Deus, herdeiros da glória de Deus. Irmãos, que Deus pode fazer isso? Você conhece algum Deus aqui nesta terra que pode fazer isso? Que pode perdoar os seus pecados? Que pode lavá-lo com o sangue do seu filho e lhe purificar? Tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne que é sensível à ação do Evangelho, te lavar com água limpa, te purificar, encher você do Espírito de Deus, te colocar o Espírito dele sobre você, escrever a sua palavra no seu coração e fazer você entender e obedecer. Que Deus pode fazer isso? É por isso que Deus é solitário no seu ser, porque não existe nenhum outro Deus, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas profundezas do mar. Não existe. Ele é único e solitário em sua santidade, no seu poder, na sua glória. Ele é único, irmãos. E é este Deus a qual você serve. Se isso foi revelado a você,
Se essa revelação vem sobre você, você se prostra diante dele, você o adora, você o glorifica, você espera na sua vontade, você espera, você é paciente, porque você sabe que você não serve um Deus de barro, você sabe que você não serve um Deus de gesso, você não serve um Deus que é feito por mão de homens. O seu Deus é único e só existe Ele. Você aguarda nele, você espera nele. Romanos capítulo 11, versículo 23 ao 32 ao 36. Aqui fala: porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Nós não temos como compreender os juízos de Deus, e não tem como você compreender, só quando Ele revela. E quão inescrutáveis são os seus caminhos. Nós não temos como saber como Deus trabalha, como Deus age, como Deus derrama a sua graça. Não temos como, só por revelação dos céus, irmãos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, e a glória seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Este Deus que você serve, irmãos, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo foi feito, irmãos, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Mas Ele não precisa desta glória externa, não, Ele mesmo se sustenta. Mas ao contrário, irmãos, nós precisamos dele a todo momento. A todo momento nós somos carentes, somos pobres e precisamos deste Deus. E glória a Deus quando Ele abriu o seu entendimento e você veio entender que você é carente, necessitado, pobre em espírito e precisa deste Deus. E assim, com esse entendimento, você começa a andar digno diante dele, porque você sabe quem é ele, você sabe que igual a ele não existe nenhum, você sabe que ele é único, e devemos nos prostrar diante dele em adoração e louvores, irmãos. Você há muito tempo andou longe de Deus, destituído de Deus, longe da glória do Senhor. E nós sabemos que a vida que a gente levava antes é uma vida pecaminosa, uma vida que não adorava a Deus, que rejeitava a Deus. E esta vida que nós levávamos sobre o pecado, Ele iria cobrar. E o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos condenados. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele se revelou a nós, irmãos, pela sua própria vontade. E o que cabe agora em Cristo, vivendo em Cristo, o que cabe a nós fazer? Conhecendo Deus, como devemos andar? Como devemos andar conhecendo este Deus maravilhoso? 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nosso coração, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando Deus abriu a nossa mente,
em Cristo Jesus, nos deu um grandioso tesouro, que é Cristo. Jesus Cristo é o nosso tesouro. E tendo esse entendimento, que nós fomos agraciados por esse tesouro que é Cristo, nós chegamos diante do Senhor com louvor e adoração, glorificando a Ele, sabendo que não foi de nós, não foi você que se despertou, não, mas a sua vontade veio sobre nós. Glória a Deus. Ele permitiu que a vontade dele viesse sobre nós. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. O Espírito Santo está sobre você, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nos prostramos diante dele em humilhação, em temor, em tremor, que sabendo que a glória é dele, não é nossa. Sabemos que não somos nada diante deste Deus. Se nós temos um dom espiritual, se nós temos um discernimento espiritual, se você prega bonito, se você entende a palavra de Deus, porque é dom de Deus, a glória seja dada a Ele. Não é a mim, não é a você, não é a igreja, é a Deus, irmãos. É a Deus. A glória é dele. Tudo é feito por ele e para ele. São todas as coisas. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 17 e 18: vós, porém, amados, visto que sabeis destas coisas, de antemão, cuidai para que não vos deixais levar pelos erros dos ímpios, e acabeis caindo de vossa própria firmeza. Qual foi esse entendimento que veio sobre nós? Deus abriu o nosso entendimento para Cristo, para que nós viemos amá-lo, para que nós viemos nos prostrar diante dele. E Pedro aqui nos chama a atenção: vós, portanto, amados, visto que sabeis destas coisas de antemão, que hoje você é um cristão, hoje você é uma cristã, a sua vida está em Cristo, que você tem um nome a zelar, sabendo disso, cuidado, para que não vos deixais levar pelos erros dos ímpios. Cuidado, para que não deixe ser levado por este mundo. Cuidado, para que as ideologias deste mundo não venham sobre você e você ache normal, ache boa, e acabeis caindo da vossa firmeza. Se nós olharmos para este mundo, se nós nos alegrarmos com as coisas deste mundo, a procedência de cada um de nós será cair da nossa firmeza, entristecer o Espírito Santo, apagar o dom do Espírito. Agora Pedro diz: o que é que nós temos que fazer? Porém, cresçais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, também agora, como para sempre. Amém. Qual é a solução agora, irmãos? O que é que nós temos que fazer diante deste Deus que se revelou por Cristo Jesus em nossa vida? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que Salmos 1 fala? Que o meu prazer é meditar na palavra de Deus dia e noite. Este é o prazer do cristão, irmãos. Estudar, ter conhecimento da palavra. Como é que nós vamos ter conhecimento de Cristo? Através da sua palavra. Através da sua palavra. Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12. Aqui diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que seja cheio do conhecimento da sua vontade,
em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignos diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutífero em toda boa obra e conhecendo no conhecimento de Deus, fortalecendo com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graça ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos. Olha o que eu tenho que fazer agora, com a revelação deste Deus, para que possais andar dignos diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutífero em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O que é que nós temos que fazer agora, irmãos? Que o Senhor se revelou a nós: crescer no conhecimento de Deus, saber quem é Deus, saber quem é que você serve. Você não pode ficar, irmãos, sem conhecer Deus. Não, eu frequento a igreja, não, eu boto uma Bíblia debaixo do braço, mas eu não conheço quem é este Deus. E ao fato de eu não conhecer este Deus, eu caio em erros, em enganos. Eu não quero me santificar, eu não quero deixar as coisas do mundo para lá, para que eu possa ter uma vida digna diante de Deus, que o agrade. De certa forma, eu tenho que conhecê-lo, para que eu possa dar graça ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Então, irmãos, que nós viemos conhecer quem é Deus. Que você dedique a sua vida para você conhecer quem é Deus. Eu sei que este mundo atrai, eu sei que este mundo tenta lhe tirar do caminho do Senhor, mas seja persistente em conhecer a Deus, em saber quem é o Deus que você serve, porque quando esse entendimento estiver sobre você, você vai chegar à igreja para trazer um sacrifício digno ao Deus que eu sirvo. Eu não posso trazer qualquer louvor, eu não posso vir aqui de qualquer jeito. Se eu tiver algo contra meu irmão, eu vou me consertar com meu irmão, para depois eu vir ao altar trazer um sacrifício a Deus. Porque ao fato de eu estar brigado com meu irmão, eu não gostar do meu irmão e trazer um sacrifício a Deus, Deus não vai aceitar. Deus não vai aceitar, porque aquele que quer ser perdoado tem que perdoar. Então, eu conhecendo Deus, eu vou saber de tudo isso aí. Eu vou ter o conhecimento de quem é Deus. Ele é único, não existe outro que pode ser comparado a Ele. Ele é solitário na sua glória, no seu poder, na sua majestade. Ele está sentado nos céus dos céus, e a terra é o escabelo dos seus pés. É um banco onde Ele descansa os seus pés. Este é o Deus que você serve. Louvado seja o nome do Senhor.